Boa noite a todos, eu sou Cláudio Dantas e este é o Ponto Final, programa para a gente encerrar a semana pontuando as grandes discussões nacionais, sempre com convidados especiais com o objetivo de estabelecer um diálogo e elevar a régua do debate, quem sabe até chegar a um consenso. Na edição de hoje vamos falar sobre a proposta de emenda constitucional 55 de 2023, que destina 2% do PIB para investimento na indústria de defesa. Vamos assistir a uma reportagem especial sobre o tema. A bárbara invasão da Ucrânia pelas tropas de Vladimir Putin no ano passado, o recente ataque terrorista do Hamas a Israel e até o referendo convocado por Nicolás Maduro para anexar parte da Guiana nos lembram que muitos conflitos em diferentes partes do globo permanecem latentes e podem eclodir a qualquer momento, especialmente num cenário de realinhamento geopolítico, do qual Rússia e China desafiam abertamente a liderança internacional exercida pelos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. O Brasil, por sua vez, assiste atônito a uma nova corrida armamentista que parece resgatar a ameaça nuclear, ecoando velhas promessas de uma paz armada. Nossas Forças Armadas, que ainda lambem as feridas da última batalha política interna, tentam recuperar seu lugar de fala na defesa da soberania nacional e impulsionam nos bastidores uma PEC para ampliar a 2% do PIB o gasto com defesa no país. Nós estamos aqui verificando que existe, no cenário atual, um período de instabilidade global, marcado por períodos de, talvez, desglobalização. Então é dentro desse cenário que ao longo dos últimos 10 anos tem havido um aumento constante dos investimentos militares. De acordo com o CIPRE, que é o Instituto de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, em 2022 foram investidos em defesa cerca de 2,2 trilhões de dólares. Anualmente, um crescimento entre 3% e 4% de um ano para o outro. Isso tem feito com que praticamente todos os países avançados e aqueles que buscam ser avançados também aumentem o seu nível de investimentos em relação ao PIB. Há poucas semanas, a proposta foi apresentada ao Senado pelo senador Carlos Portinho. Na justificativa, ele ressalta que o investimento na indústria bélica brasileira está bem aquém das necessidades nacionais e também abaixo da média dos países da OTAN, e atrás, em termos proporcionais, de vários vizinhos latino-americanos menores, como Colômbia, Uruguai, Bolívia e Peru. Portinho alega que, embora o Brasil esteja há 150 anos sem se envolver num conflito armado, não pode desprezar as ameaças crescentes associadas à disputa por recursos naturais estratégicos. A PEC 55 quer garantir para as Forças Armadas brasileiras um mínimo de investimento. As Forças Armadas é a defesa do nosso país, mas não é só isso. É investimento em ciência, em tecnologia, em geração de emprego e também no social. A PEC foi inspirada num artigo publicado no ano passado pelo almirante José Paulo Machado de Azevedo Júnior, hoje assessor-chefe de Relações Institucionais do Gabinete do Comandante da Marinha. Em sua análise, o Brasil gasta bem mais que outros países em pessoal da ativa e inativos, mas esta realidade poderia mudar com a destinação de mais recursos carimbados para investimento. Garante-se, assim, um fluxo mínimo e constante de recursos para programas estratégicos, evitando contingenciamentos que possam descontinuá-los. Veja, eu penso que há uma certa incompreensão ainda na sociedade e no próprio parlamento e até em alguns setores do governo sobre a importância do investimento na base industrial de defesa para que ela seja resiliente, para que ela tenha capacidade de atender quando a população precisa. Eu penso que é preciso também a gente tratar mais do assunto, discutir mais esse assunto. Forças Armadas não pode, não deve ser um assunto de interesse de militares. É um assunto de interesse do povo brasileiro, da sociedade. Se eu quero um país forte, um país que ninguém nos amedronte, eu preciso, ao mesmo tempo, ter Forças Armadas fortes. E você só tem Forças Armadas fortes quando você tem também uma base industrial de defesa forte, quando você tem um ecossistema industrial de defesa moderno. A experiência recente com grandes projetos, como submarinos, aviões e helicópteros, mostrou que o não pagamento de parcelas acordadas com parceiros comerciais gera insegurança jurídica e põe em risco o que já foi investido. O Ministério da Defesa já iniciou tratativas para um novo acordo com a França
e garanta a transferência de tecnologia para a miniaturização do reator de propulsão nuclear para submarinos. Além de melhorar a capacidade dissuasória das Forças Armadas, a garantia de orçamento para investimento também anima a indústria bélica, setor com produtos de alto valor agregado e que emprega atualmente 2,9 milhões de pessoas direta e indiretamente. O retorno é certo. Segundo o estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, para cada R$1 investido pelo Estado em programas de defesa, há um impacto positivo de R$ 9,80 no PIB. Pedir recurso, deputado, para comprar um avião de 130 milhões de dólares, um submarino de 600 milhões de euros, quando a gente sabe que falta dinheiro para a educação em qualquer governo, que falta dinheiro para a saúde em qualquer governo, mas é da responsabilidade do Ministério da Defesa dizer que está precisando e que nós não podemos sucatear um patrimônio que tem servido com esforço, determinação e dedicação à sociedade brasileira. Com um mundo cada vez mais perigoso e recursos cada vez mais escassos, ninguém discorda da necessidade de se investir em defesa. A questão que permanece é: sobrará dinheiro para educação e saúde? Hoje trouxemos 3 convidados para debater o tema. O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, que é o autor da PEC, o presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança, a ABIND, o general Aderico Mattioli, e o ex-ministro da Defesa, general Joaquim Silvio Luna, que também dirigiu Itaipu e presidiu a Petrobras. Vamos ouvir também a opinião da ex-deputada federal Perpétua Almeida, que hoje é diretora da Agência Brasileira de Desenvolvimento e Indústria. Senhores, bem-vindos ao Jovem Pan Ponto Final. Muito obrigado pela presença de todos. Eu já vou começar pegando carona ali no finalzinho da nossa reportagem especial, que eu acho que isso é o que passa na cabeça de todo parlamentar, né, senador? Afinal de contas, a gente tem vivido aí uma disputa bem ferrenha sobre recursos, né? A formulação do orçamento que está sendo feita nesse momento já demonstra como está difícil você direcionar verbas, né, para programas de investimento, para programas estratégicos. A pergunta que fica é: a gente sabe da necessidade de se direcionar esses 2% do PIB para fomentar a indústria de defesa, mas como é que fica o resto? Saúde e educação. Nosso último bastião de defesa são as Forças Armadas. É tão importante quanto saúde e educação cuidar da defesa do nosso país. E também os investimentos que são feitos em ciência e tecnologia, em pesquisa, o que também contribui para a educação do país e para a formação de profissionais para o mundo moderno. Afinal, vivemos na era digital e a tecnologia está aí e as Forças Armadas certamente dão uma grande contribuição para o país nos seus estudos, nas suas pesquisas, Amazônia Azul, Projeto Antártida, submarino nuclear e a indústria de defesa que emprega aí quase 3 milhões de brasileiros, metade direto, metade indireto. É tão importante quanto também. Perfeito. Ministro, o senhor que tem uma visão até mais global aí, porque o senhor tem a experiência da carreira militar, ocupando diversos postos importantes. O senhor foi o chefe do Ministério da Defesa, né? Então o senhor também tem essa visão da gestão política, né, da coisa pública, e inclusive das Forças Armadas, e também foi um gestor com a visão corporativa, né, e também estratégica, né, de uma binacional como Itaipu e da Petrobras, que também, nesse debate, a gente sabe, a gente está falando de defender as nossas riquezas, né, minerais, ambientais. Por favor, a sua opinião sobre essa PEC dentro desse contexto tão complexo que a gente está vivendo. Eu começaria felicitando o nosso senador Portinho por ter conseguido obter essa vitória sonhada por tantos anos. Lembro de 2006, quando surgiu isso na OTAN. Lembro, já em 2023, voltou a ser reforçado de uma maneira quase impositiva, esse mínimo de 2% para se investir em defesa. Lembro quando se criou a Estratégia Nacional de Defesa, na época, o ministro Mangabeira Unger, o ministro Jobim, intensificando, além da estratégia, valores a serem implementados. Queria destacar um dado para poder valorizar a importância desses 2%. O artigo 142 traz duas situações que pouco brasileiro presta atenção. Primeiro, é o único local onde aparece a palavra pátria. Aparece uma vez na Constituição inteira e diz que
cabe às Forças Armadas a defesa da pátria. Ele dá uma missão para o front externo, depois dá uma missão para o front interno, garantindo os poderes constitucionais da lei e da ordem. Deve ser uma das únicas Forças Armadas do mundo que tem missão interna, dentro da Constituição, no capô do artigo constitucional. Então, obriga essas Forças Armadas a se prepararem para poder ter condições de cumprir essa missão. Emprego e garantia da lei e da ordem, emprego em defesa civil, tudo isso aqui, normal, natural, e faz parte da sua missão. Às vezes se discute, mas as Forças Armadas não estão preparadas, estão preparadíssimas, tem meios, tem... Hoje, quem mais exporta no mundo produto de defesa não letal é o Brasil. É um dos grandes exportadores. Está aí o meu amigo que pode, em seguida, reforçar o que estou dizendo. Então, eu acredito que esse recurso, esses 2%, nós estamos tratando de recursos aqui para custeio e para investimentos, que aí tem pessoal que leva 90%, 78% aí. Uma parte para despesas discricionárias e fica uma parte para investimento em defesa, que uma decisão muito feliz se impôs, pelo menos 35%, e se impôs a necessidade que fosse um produto nacional. É que eu acho que o grande desafio e o grande medo, né, dessa discussão é justamente que, olha, vamos dar mais dinheiro para as Forças Armadas, vamos usar isso para pagar pessoal e aposentado, para ampliar benefícios. E nesse caso não, tem gatilho aí para garantir. Deixa eu só passar aqui, aproveitar a nossa rodada aqui. General Mattioli, eu sou como representante da associação, né, das empresas do setor, quer dizer, que está acostumado a lidar justamente com essa escassez de recursos e a necessidade de se buscar, de se abrir um flanco, né, na política, aqui no Congresso, né, no diálogo com o poder público. Qual é o desafio que o senhor enfrenta hoje, representando as associações da área, representando as indústrias da área de defesa? Bem, primeiramente, cumprimentar a todos, né? Uma satisfação muito grande estar aqui e poder representar a nossa base industrial de defesa nessa oportunidade que é tão cara para nós. Sim, eu gostaria de primeiro falar sobre o perfil da nossa base industrial de defesa. Não existe exatamente um segmento único. A defesa ela vai da sola do coturno até o foguete ou o satélite. Então, todas as áreas são importantes para a base industrial de defesa. Normalmente, as indústrias que fazem parte da defesa estão no topo de uma pirâmide, no topo, vamos dizer assim, das capacitações estratégicas e tecnológicas. Mas dependem muito, muito do cluster da musculatura da própria pirâmide. Então, essa medida, essa proposta, é muito positiva, porque, de novo, dentro desse perfil, os produtos de defesa, essas empresas, elas atendem um mercado que é monopsônio. Apenas o Estado compra e o Estado autoriza as exportações, é tudo completamente regulado pelo Estado. O que implica isso? Que há necessidade de que haja encomendas, haja ativação desse setor para que se sustentem. Então, hoje nós temos, felizmente, aí, fruto de um trabalho progressivo de diversas gerações, nós estamos com certeza, entre as 10 melhores capacitações no mundo, né? Nós sabemos fazer submarinos, aviões, viaturas, blindados, mísseis, radares, todos os espectros nós estamos aí, no meu entender, muito bem capacitados. Entretanto, a previsibilidade orçamentária tem sido uma dificuldade, uma restrição muito grande para que as empresas realmente ocupem esse espaço e que a gente possa partir para a exportação e ganhar também dualidade, né? A área de segurança, a área privada, se vale muito dos spin-off e também, às vezes, acontece o oposto, o spin-in. Muito bem.
Deixa eu aproveitar esse gancho do general Mattioli, ministro. Quando o senhor, como ministro, o senhor pegou ali, vamos dizer assim, todos os grandes projetos, os grandes projetos recentes, né, de grandes compras, submarino, os caças, os helicópteros. O que o senhor verificou? O senhor verificou dificuldade justamente nessa previsibilidade orçamentária de manter o ritmo, né, de compra, de produção? Alguma coisa está sendo produzida no Brasil, outra a gente está comprando de fora. Como é que foi essa visão geral? O que o senhor viu como ministro da Defesa? Eu diria que como ministro foi meu maior desafio, exatamente o orçamento. Ter que tratar com o Congresso, na hora de RDO, de PRDO, tratar, discutir, ir do Ministério da Fazenda, ir ao Ministério do Planejamento, exatamente para tratar e convencer de projetos que já estavam iniciados, que iam sofrer interrupção, então frustração de pagamento, ou dificuldades com o contrato. E aqueles que estavam iniciados não iam ser possível dar continuidade. Costumo dizer que não tem planejamento, não tem futuro. Claro. Não tem planejamento, ele pode ter sorte, pode ter destino, pode ter azar, mas futuro não tem. Imagina um país como o Brasil, um continental, com o que ele tem para defender de tudo que a gente conhece, com as fronteiras que possui, com as riquezas que possui. Então, era o sofrimento de todos os dias, era tratar com o orçamento. E foi possível, ao longo do ano, acrescentar alguma coisa, mas negociando junto com o Congresso para poder se colocar recursos capazes de implementar o que estava sendo feito. Particularmente, foi a época da decisão da escolha do nosso jato, né, do Gripen. As corvetas nossas foram consideradas todas que em 2022 estariam sem condições mais de uso, para começar aquela construção das corvetas. Foi feito através também de um orçamento extra. Decisões com relação à redução dos contratos de viatura blindada. Se reduziu um contrato. Redução da compra de helicópteros, foi feito uma tratativa, se reduziu também isso aqui, mas isso tudo traz prejuízo, previsibilidade, retarda e encarece. Né? Claro. Então, uma dificuldade de orçamento. Imagino que traga também um prejuízo para a imagem do país no exterior, porque você traz prejuízo à imagem e para outras negociações. Para outras negociações. Nessa semana mesmo, até um dado recente, nós aprovamos na Comissão de Relações Exteriores, conseguimos garantir o recurso, emenda minha, para o projeto Antártida. Mas para a compra dos caças Gripen não foi possível. Ficou o compromisso, inclusive, do senador Jacques Wagner, para o próximo orçamento. Então, veja a dificuldade. Quer dizer, nós estamos vivendo esse problema neste momento. Nesse momento. Olha só. Eu vou chamar aqui um trecho de uma entrevista que eu fiz com a ex-deputada federal Perpétua Almeida, que é a atual diretora da BDI, ex-secretária também de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa, ex-presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara. Conhece tudo aí de defesa também, é uma pessoa dedicada à temática. E eu a questionei sobre, primeiro, sobre como é que essa pauta ela é suprapartidária. Perpétua Almeida é do PCdoB. Né? Então a gente tem aqui um senador do PL, né? Temos um ministro que serviu a diferentes governos. Então, isso é importante que fique claro, né? Uma pauta que está acima de tudo. E ela trouxe uma experiência, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando, com o que o senhor trouxe agora, da relação dela em trazer os bancos privados e públicos para a indústria de defesa, que é um estigma ainda envolvendo a indústria de defesa. Por favor, produção, solta o VT. Quando eu cheguei na CEPROD, eu fui discutir com alguns bancos o financiamento dos projetos estratégicos de defesa. Na época, tanto o Banco do BRICS, como o Banco Mundial, como o próprio BNDES, eles diziam assim, mas a gente não quer financiar armamento. E eu disse para eles, mas eu não estou aqui falando de armamento. Indústria de defesa é uma indústria dual, que quando você desenvolve um equipamento para a defesa, depois ele pode ser utilizado na saúde, especialmente, na educação, nas tecnologias. Quando a gente olha, a maioria das pessoas hoje que usam iPhone ou outros celulares, que você pega a tela touchscreen, ela foi desenvolvida dentro do laboratório do Exército Americano. E depois ela foi para a área civil, foi utilizada nos telefones. A própria internet, então, né? A própria internet. Claro, a própria. Isso mesmo, a própria internet foi desenvolvida dentro de laboratórios de pesquisa das Forças Armadas.
Então, quando você tem esse olhar diferenciado, aí eu dizia para eles, olha, eu estou discutindo novas tecnologias, eu estou discutindo pesquisa, eu estou discutindo ciência. Aí eu citei um exemplo, por exemplo, se vocês me financiam a Amazul, que tem um programa de proteção dos nossos mares e das nossas águas, vocês estão protegendo a vida marinha. Aí eu disse para eles, se vocês me financiam o PESE, que é o programa de satélite da FAB, vocês estão financiando o monitoramento das nossas florestas, o monitoramento do nosso país. E aí fui discutindo com eles, que até as instituições têm esse olhar meio atravessado e meio equivocado sobre o que é o investimento em defesa. Muito bem, ministro. Ela falou da Amazônia Azul. A gente sabe que isso é um desafio gigantesco, né? Tem muito país aqui rondando e explorando sem que nós consigamos fazer a defesa real desse território, né? A nossa Marinha do Brasil, ela cumpre com muita dificuldade a sua missão, tem cumprido. Nossa defesa de uma costa de mais de 7.300 quilômetros de costa, mais um mar territorial. E lembrar que nós exploramos nesse mar territorial, a 300 quilômetros de distância, petróleo. Claro. São os melhores produtores de petróleo do mundo em águas profundas. Quem explora com melhor qualidade, quem produz ao menor preço. Mas precisa ser preservado tudo isso aqui. Nós não temos porta-aviões hoje. Nosso porta-aviões de São Paulo foi colocado sem condições de uso, não recuperamos. Temos alguma coisa parecida para pouso de helicóptero, mas não o Bahia, mas não são porta-aviões. Só citar como exemplo. Temos um espaço aéreo de 22 mil quilômetros quadrados, quer dizer, uma profundidade estratégica que o Brasil tem muito grande, precisa de defesa aérea forte, além da defesa da nossa fronteira. Temos com nossos vizinhos uma estratégia de cooperação, de cooperação mesmo. Nós temos 10 países do nosso entorno, 17 mil quilômetros e meio de fronteira, né? Terceira maior fronteira do mundo. Então, e precisamos manter uma relação com eles de confiança, e tratamos na faixa de fronteira, de confiança mesmo, o trabalho recíproca de apoio. Mas temos esse montoeiro de problemas ligados à droga, a descaminhos, a tudo isso. A Amazônia mesmo virou um hub do crime organizado. Virou um hub do crime organizado. Tem de tudo. Para tudo. Então, tudo isso aí pode ser fortalecido, atenuado com produtos de defesa, reforçando os meios. Os teatros de operações militares hoje são cada vez mais tecnológicos, né? A gente também tem que evitar de comprar velharia, igual o porta-aviões São Paulo, comprar e desenvolver, especialmente desenvolver daqui mesmo, né? Não ir para a área industrial, ir para a área do conhecimento, né? Pronto. Senador, o senhor estava falando justamente no início sobre o impacto que isso tem também na área de saúde, na área de educação, quer dizer, com toda essa aplicação dual, né, da tecnologia militar, do conhecimento militar, que é um pouco o que a Perpétua Almeida acabou de citar. Exatamente, inclusive até para ilustrar para quem nos assiste, os drones, né? A importância para diversas áreas hoje, inclusive para a saúde, né? Tem drone que entrega medicamento, tem projetos nesse sentido. Isso gera emprego. A gente tem que entender que para o processo de industrialização, a gente não precisa comprar as velharias, ao contrário, a gente tem aqui as tecnologias, a Força Armada desenvolvendo as novas tecnologias para que o Brasil seja um exportador, inclusive, né? Que cada R$1 investido em defesa são R$ 9,80, né? R$ 9,80 no PIB brasileiro. O impacto é enorme. O impacto é enorme nisso. A gente tem que ver as Forças Armadas, além, né, digamos assim, desse guarnecimento das nossas fronteiras. É muito investimento. Esse investimento, por exemplo, na Antártida, o que vai sair de pesquisa. Eu tenho guiado meu mandato muito dentro da área de inovação. Perfeito. Né? E as Forças Armadas têm um papel fundamental, além, naturalmente, da defesa nacional. O mundo está em guerra, a gente não pode esmorecer. E eu quero só dizer uma coisa, Cláudio. Muitos falam assim, mas o PL, o líder do PL, do governo passado que apresentou a proposta. Eu concordo com a Perpétua. Essa é uma proposta do Brasil. Isso a gente é muito pequeno a gente pensar dessa maneira, eu não posso imaginar. Na verdade, é uma proposta de Estado, não é de governo. E um dado que reforça isso, no próprio governo Lula anterior, foi quando o Brasil teve um maior investimento, foi 1,45% do PIB
investido. Depois veio a redução, tanto no governo Lula, Dilma, quanto no governo Bolsonaro. Claro. São projetos que eles perpassam diferentes governos, então porque são projetos de Estado. Essa questão política, né, é curioso porque eu entrei em contato com o Ministério da Defesa e eu queria que eles tivessem um representante aqui na nossa conversa, mas eles ainda estão sem saber o que fazer porque a PEC foi apresentada por um senador de oposição, né? Eu falei para eles, olha, eu vou dar uma sugestão, pega a relatoria que está tudo certo. Eu tenho conversado muito com o líder Jacques Wagner, né? Ele foi ministro da Defesa, ele tem a sensibilidade sobre esse tema. Claro. O próprio projeto, ele prevê, né, esse aumento gradual do investimento. O que a gente não quer é que haja redução. A OTAN estabelece, né, 2%, né, de investimento, pelo menos, do orçamento. E houve essa redução. E essa evolução gradual do acréscimo no orçamento, inclusive, começa nesse governo, se aprovada a PEC, mas vai para o governo seguinte, claro, seja lá quem for. Deixa eu perguntar aqui para o general Mattioli. General, nesta área da indústria bélica, o que o senhor destacaria? Qual é a grande inovação? Qual é a nossa fronteira aí de inovação em termos de indústria de defesa, com aplicação dual, como o senhor mencionou? O que nós temos que pontuar é que, pela estatura geoestratégica do país, nós não podemos ter uma dependência tecnológica. Nós temos que estar, no mínimo, no segundo degrau da não dependência e, se possível, na autossuficiência. E isso é importantíssimo porque gera capacidade duais e, obviamente, mercadológicas de toda ordem, né? Então, nós temos segmentos, fica difícil de nós pontuarmos qual o segmento que seria mais importante para a base industrial de defesa. De novo, é um setor que vai da sola do coturno até o satélite. E nós temos, então, um perfil muito largo de atuação. Nós diríamos que, em todas as frentes, se nós tratarmos de uniformes inteligentes, se nós tratarmos de meios de comunicação, e aí envolve todo o cluster correlato, né, chips, etc. Se nós tratarmos aí da parte de satélites, de cibernética, e hoje me chama muita atenção o domínio de sistemas de sistemas. Então, nós temos, por exemplo, a TEC, que está vinculada ao grupo Embraer, que tem uma capacidade que, quando a gente participa de feiras internacionais, de discussões com outros países, eles não acreditam. Nós temos um país continente, um legado complicadíssimo de equipamentos, de diversas gerações, diversas épocas, e eles conseguem fazer essa Torre de Babel uma linguagem única. Eu vou pegar aqui essa última para a gente encerrar. Ele mencionou justamente essa transversalidade. Quando a gente fala até de, vamos dizer assim, de cenário externo, nós temos vários desafios que se assemelham à guerra. A pandemia, por exemplo, foi um desses, né? Nós aqui ficamos dependentes de insumos estratégicos da China, da Índia, e passamos aqui uma situação de sufoco. Também passa por aí para a gente ter um investimento nesses parques industriais. A própria área farmacêutica também é uma área estratégica, correto? O desenvolvimento do submarino nuclear, ele já deu uma quantidade monstruosa vamos dizer assim, de derivadas. O reator multipropósito, é um caso típico, usado para agricultura, usado para a área de saúde, toda a parte de medicina nuclear, que o Hospital das Forças Armadas possui. Sim, utilizado, sem dúvida. Tudo derivado. Nós conseguimos desenvolver da parte mais original da pesquisa na jazida até a produção da pastilha para a produção de nuclear. Então, temos todo esse desenvolvimento feito no Brasil, em condições, nós somos independentes nisso. A construção do submarino em si, ele depende do orçamento. Bom, chegamos ao fim da nossa conversa hoje com a presença do senador Carlos Portinho, do presidente executivo da ABIND, Aderico Mattioli, e do ex-ministro Joaquim Silvio Luna. Senhores, muito obrigado pela presença. Tenho certeza que o nosso assinante curtiu muito e a emissora permanece à disposição para trazer outros temas e grandes nomes do poder em Brasília. Eu sou Cláudio Dantas e eu espero você no próximo sábado, sempre às 23h30, para colocar mais um ponto final.
Realização Jovem Pan News.